Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, eu sou o Felipe Vinha e hoje a gente vai falar sobre o mangá de Attack on Titan, ou como é conhecido no Brasil, Ataque dos Titãs, ou ainda Shingeki no Kyojin, no original japonês. A intenção desse vídeo é mostrar quais são e quantos são, os mangás do Attack on Titan lançados no Brasil e no mundo. Aqui no Brasil, para quem não sabe, a gente tem pelo menos 3 deles, e eu vou falar um pouquinho de cada um, e também vou contar o que ainda não saiu aqui no Brasil, mas pode ser encontrado lá fora. O primeiro mangá do Attack on Titan saiu ainda em 2009, e muita gente ainda não tinha ouvido falar da história. Ele é um mangá de Hajime Isayama, que não tem nenhum outro grande sucesso além desse, e recebeu uma adaptação de anime em 2013, aí, que já fez muita fama, adaptando fielmente o material original. O mangá é bem curioso, tem uma história bem interessante e intrigante, principalmente. Ele narra a história da humanidade frente à ameaça dos seres conhecidos como titãs. São seres gigantescos, com um grande poder, criaturas enormes que comem humanos. Depois que os humanos foram quase extintos, aí perante os titãs, a humanidade criou aí fortalezas, cidades atrás de grandes muros, onde eles se protegem dessas criaturas. Mas aí tudo acabou mudando quando, enfim, apareceu o chamado Titã Colossal, que é esse que aqui ilustra a capa do primeiro volume do mangá. E esse titã é responsável por derrubar a muralha que está aqui bem no cantinho e recomeçar o ataque contra a humanidade. O personagem principal é o Eren Yeager, que é esse jovem aqui, que após alguns anos da invasão dos titãs na muralha, ele resolve se alistar ao exército, depois que a mãe dele é devorada por um dos titãs. Anos depois, quando o ataque recomeça e o Titã Colossal retorna para acabar com a humanidade junto com outros titãs, o Eren, enfim, tem a sua chance de vingança, mas nem tudo corre como planejado, Outros personagens são a Mikasa, Armin, Levi, e apesar do protagonismo, o Eren não é sempre o centro das atenções, o que é muito bom para a narrativa. Para quem não sabe, um detalhe adicional da história, para lutar com os titãs, os personagens eles usam um equipamento chamado equipamento de movimentação livre, ou movimentação 3D, que é esse pequeno equipamento aqui na cintura que permite que eles subam grandes alturas e atinjam os titãs com as suas lâminas, que são essas armas aqui na mão do personagem. E o que importa é que o mangá original ele é muito bom, é um material muito aclamado aí por muita gente, apesar da arte dele ser um pouco fraca. Realmente no início ela é até um pouco bonita, um pouco irregular, mas ainda assim bem passável. Porém, nos volumes mais adiante, ela fica pouco ortodoxa e muita gente reclama, e com razão até, O mangá ainda está em andamento, tanto no Japão quanto no Brasil. No Brasil ele está com 20 volumes e no Japão ele está com 22 encadernados, que sai mais ou menos a mesma quantidade de páginas que sai no Japão. Aquele é lançado pela Panini Comics e não tem previsão ainda de terminar, apesar de já ter respondido a maioria das perguntas dos fãs aí na história. Então meu chute é que ele possa terminar em breve, mas nada confirmado ainda. O segundo mangá a ser mencionado aqui é o Attack on Titan, ou o Ataque dos Titãs Sem Arrependimentos. Esse mangá ele é bem simplesinho, é um mangá focado no Levi, ou Levi, dependendo de como você pronuncia aí o nome desse personagem. E ele conta a história de como o Levi se tornou membro aí da tropa de elite que caça os titãs, e serve também como um prólogo para a série principal. Esse mangá ele nasceu como uma visual novel, ela foi lançada junto com alguns Blu-rays aí da série animada e foi escrita por Gunsnack e ilustrada por Hikaru Suruga. Após o sucesso, a visual novel ganhou uma adaptação aí no mangá, que é essa que eu estou segurando aqui em minhas mãos. A história é um pouco inferior em relação à história original, mas é muito superior em termos de arte. Ele também ganhou uma adaptação no anime, com apenas 2 episódios lançados diretamente no mercado de vídeo. E como eu disse, são apenas 2 volumes, aqui tem uns 2 inclusive. Ele já está completo tanto no Brasil quanto no Japão, então vale dar uma conferida, até porque a história é bem curtinha. O terceiro e último mangá aí da série disponível no Brasil é o Ataque dos Titãs Antes da Queda, ou Attack on Titan Antes da Queda. Ele é mais um spin-off e também um prólogo que se passa cerca de 70 anos antes da série principal. Ele é desenhado pelo Satoshi Shiki e escrita por Ryo Suzukaze. O Antes da Queda, similar ao mangá do Levi, ele começou como uma light novel, que é basicamente um romance, em 2011, Ele ganhou uma adaptação do mangá em 2013, como foi seguindo o sucesso, do anime, que estava começando e já estava criando aquele hype. E a edição brasileira, tanto a edição encadernada japonesa quanto a brasileira, tem sempre esse iniciozinho aqui com páginas coloridas, apesar do restante do mangá ser preto e branco, como todos os outros. A história do mangá é focada no Kuklo, que é um garoto que é uma pária na sociedade. Tudo porque ele nasceu da barriga da sua mãe morta no meio de pessoas devoradas por titãs. Por conta disso, ele é conhecido como Filho de Titã,
E aí as pessoas, obviamente, têm medo dele, acham que ele vai virar um titã, ou no mínimo ele tem algum tipo de poder especial que ameaça a humanidade, certo? Só que a gente vai lendo e descobrindo que não é nada disso, ele realmente só sofre o preconceito, mas ele acaba superando os problemas na juventude e mais tarde ele entra para a mesma tropa de elite que é vista na série principal. O mais interessante é que antes da queda, por se passar antes da história principal, ele conta a origem de vários elementos aí da saga, como as lâminas que cortam o pescoço dos titãs, ou o equipamento de movimentação 3D que a gente vê na série. E apesar da história eu considerar muito boa, alguns fãs podem estranhar que alguns elementos da série principal não estão aqui ainda, como o fato dos humanos não saberem ainda como eliminar os titãs ou como eles têm um ponto fraco. O mangá, por enquanto, tem 10 volumes no Japão. No Brasil ele está atualmente no volume 9 e ainda não foi concluído nem aqui nem lá. A Light Novel tem só 3 volumes, então, como não há mais previsão de sair outros volumes, eu acredito que a história do Antes da Queda não demore tanto para ser concluída. Além desses 3 mangás, Attack on Titan tem pelo menos outros 3 spin-offs que não saíram no Brasil ainda, então totalizando aí 6 mangás lançados sobre a série. O primeiro spin-off é o Attack on Titan Junior High, que é uma paródia com os personagens ainda na escola primária, então com vários momentos aí de bom humor. O segundo mangá é o Attack on Titan Lost Girls. Ele só tem 2 volumes, está completo com histórias originais focadas em 2 personagens, que é a Mikasa Akema, que é a principal parceira aí do Eren durante a história, e a Annie Leonhardt, que para quem viu o anime é aquela lourinha, né, que começa a história na tropa lá no exército contra os titãs e mais tarde aí desenvolve a sua história ao longo do enredo do anime. E por fim tem o Spoof on Titan, que é mais um mangá de paródia, mas ele segue o estilo de tirinhas de humor. Então, não é um mangá nem que tem um enredo, assim, ainda que o Attack on Titan Junior High ele também seja um mangá de paródia, ele tem um enredo, coisa que não acontece aqui no Spoof on Titan, que são apenas tirinhas descompromissadas. E esse foi o vídeo descrevendo aí o mangá do Attack on Titan, ou Ataque dos Titãs, como é conhecido no Brasil. Se você gostou aí, deixe seu like, seu comentário e assina o canal para saber sempre quando tem novo vídeo no Gibizando. O Gibizando fica por aqui, até a próxima.